Olá, o tema que nós iremos tratar hoje é sobre o contrato de trabalho verde e amarelo, publicado aí no Diário Oficial no dia 12 de novembro. Esse contrato de trabalho, essa nova modalidade de contrato de trabalho, ela veio com a finalidade de geração de novos empregos para justamente os jovens entre 18 e 29 anos de idade. Aqueles jovens que estão atrás do primeiro emprego, sendo que cabe ressaltar que, para fins da medida provisória, justamente a medida provisória 905, certo? Que nós vamos esperar aí o Congresso, né, para ver a questão se transforma em lei ou não. Esperar aí período aí da medida provisória. Sendo que essa medida provisória, ela, como eu citei anteriormente, entre 18 anos e 29 anos de idade, para pegar o jovem nessa faixa etária. Esse tipo de contrato, ele exclui, para fins de primeiro emprego, o trabalhador que foi contratado anteriormente na modalidade de contrato de experiência, o trabalhador avulso, o trabalhador contratado a título de contrato de intermitente e o trabalhador menor aprendiz. Sendo que esses contratos terão validade a partir de janeiro de 2020, as contratações se estendendo até 31/12 de 2022. Sendo que, claro, você tem uma média aí que você tem que tirar entre janeiro de 2019 a outubro de 2019, mas fazendo um resumo, quanto à contratação, a empresa vai poder contratar 20% desses tipos de trabalhadores. Sendo que, vamos imaginar uma empresa que possui 20 empregados. Em janeiro ela vai poder contratar aí, vamos supor, levando em consideração lá a média que nós encontramos, ok, tem 20 empregados, quando chegar em janeiro ela vai poder contratar aí 4 trabalhadores, certo? Para quem tiver 50 trabalhadores, ela vai poder contratar 10 trabalhadores nesta modalidade de contrato de trabalho verde e amarelo. Perfeito? Sendo que quem não tiver 10 trabalhadores, certo? Quem tiver até 10 trabalhadores, vai poder contratar 2 trabalhadores. Ou seja, se a empresa abriu suas portas em janeiro de 2020, como exemplo, os 2 primeiros empregados pode contratar como na modalidade de contrato de trabalho verde e amarelo. Pode poder contratar esses 2 trabalhadores, uma vez que a medida provisória ela fala até 10 empregados. Ela diz que pode contratar 2. Então aí não precisa ter 1 empregado para poder se contratar 2. Basta que começou a atividade, é o que diz a medida provisória, até 10 empregados, então a empresa vai poder contratar 2 trabalhadores. Um ponto interessante na medida provisória, perfeito, é que ela tem essa validade de 24 meses. Sendo que, se nós formos analisar a própria medida provisória, ela fala as contratações deverão ser 20% da empresa. Ela fala da empresa, ela não fala do estabelecimento. Ou seja, imagina uma empresa que possui matriz e 2 filiais. Vamos imaginar que já que ela menciona, a empresa poderá contratar, ela fala empresa, e ela fala em 20%, vamos citar esse exemplo. Vamos imaginar que a empresa composta de uma matriz e 2 filiais, cada estabelecimento possui 20 empregados, ou seja, se nós formos levar em consideração a matemática, nós teríamos aí 60 empregados. Sendo que a empresa, ela poderia contratar aí, levando a matemática, 12 trabalhadores, não é isso? 12 trabalhadores. Sendo que nada impede, vamos supor, que a empresa, ao invés de contratar 4 trabalhadores nessa modalidade e encaixar em cada estabelecimento, ela pode pegar esses 12 trabalhadores e botar tudo em um único estabelecimento. Por que que pode? Porque a medida provisória ela fala em empresa, ela não fala em estabelecimento.
Não sei se foi essa a intenção da medida provisória ou não, mas é isso que está no texto da medida provisória. Uma situação curiosa, perfeito? Sendo que outra situação curiosa quanto à questão do prazo de contratação, ela menciona 24 meses. Inclusive, ela menciona um período de contratação de janeiro de 2020 a 31 de 12 de 2022. Só se nós formos analisar o artigo 16, ele faz menção, deixa eu pegar aqui o texto da lei para que nós possamos dar uma lida. É muito interessante isso. No artigo 16 da medida provisória, ele fala: fica permitida a contratação de trabalhadores pela modalidade de contrato de trabalho verde e amarelo no período de janeiro de 2020 a 31 de 12 de 2022. O que quer dizer isso? Ele fala período de contratação. De janeiro de 2020 a 31 de 12 de 2022. Sendo que, no parágrafo 1º, ele menciona: fica assegurado o prazo de contratação de 24 meses, nos termos do disposto no artigo 5º, ainda que o termo final do contrato seja posterior a 31 de 12 de 2022. O interessante, ele faz menção ao artigo 5º. Vamos olhar o artigo 5º. O artigo 5º ele fala sobre o contrato de trabalho verde e amarelo celebrado por prazo determinado por até 24 meses. O que quer dizer o que o artigo 16 ele faz menção? Ele quer dizer que se eu contratar um empregado, é interessante isso, se eu contratar um empregado, mesmo que seja de 24 meses, se eu contratar ele no dia, vamos supor, em novembro de 2022, esse contrato ele vai ter validade até novembro de 2022, 2023, 2024. E vai ter validade até novembro de 2024. É isso mesmo, é o que diz o artigo 16 da medida provisória. Ou seja, é o que está lá dizendo. Ele faz a menção, que inclusive ele diz que ainda que o término final do contrato seja posterior a 31 de 2 de 2012. Aqui é claro, ele faz essa menção. Ou seja, é interessante isso. Se eu contratar até novembro de 2022, ele vai ter validade esse tipo de contrato até 2024, até novembro de 2024. Interessante isso. Sendo que, quanto à questão de remuneração, como é que vai funcionar? O trabalhador, ele vai poder contratar esse trabalhador para ganhar nesse tipo de contrato um salário mínimo até um salário mínimo e meio. Legal, para o empregador excelente. Mas se nós formos analisar, isso aí não vamos nem entrar no mérito do princípio da isonomia. Quanto à questão, imagina dois funcionários exercendo a mesma função, e exercendo com a mesma qualidade e perfeição técnica, e ele ter que receber um salário menor. Ou seja, mas é o que está na medida provisória, não vamos entrar nesse mérito. Mas o que eu vejo em relação a isso? Com relação à questão da contratação, que a empresa vai poder contratar entre um salário mínimo até 1,5, agora imagina isso na convenção coletiva, excelente para o empregador. Fazendo uma crítica aqui quanto ao artigo, um comentário, na verdade. Imagina uma convenção coletiva onde se determina que o funcionário já entre com salário profissional, ou que seja, com 2, 3 meses depois, se determine que ele passe a ganhar R$ 1.300, sendo que, pelo contrato, ele passa a receber 1.000. Ou seja, o que vai dar uma enfraquecida nas convenções coletivas, ou seja, nos sindicatos, mais do que já estão enfraquecidos, nem se deve comentar. Perfeito? Isso vai dar uma mexida muito nos sindicatos, certo? Muito nos sindicatos. Sendo que, quanto à questão de, se nós formos analisar aí,
da tributação, como cita na medida provisória, isso ainda vai ser pelo Ministério da Economia, vai ser ainda, com certeza vai ter estudo sobre a questão se esse programa do governo vai vingar ou não, mas não vai começar em janeiro para fins de redução quanto à contribuição para o INSS. Ou seja, as empresas elas vão ter que fazer esse tipo de contrato com seus empregados na modalidade de contrato de trabalho verde e amarelo, eles vão poder ficar isento da cota patronal de 20%, do salário educação e de outras entidades lá, os Sistema S, SESC, SENAC, entre outros. Perfeito? Vão estar isentos, só que, ressaltando, não é a partir de janeiro de 2020. Vai esperar que ter a medida do Ministério da Economia. Assim como esses trabalhadores também poderão ingressar no seguro-desemprego. Também vai ser ainda determinado pelo Ministério da Economia. Mas está na medida provisória, só que não vai ser de imediato a partir de janeiro de 2020. Esse detalhe é importante ressaltar. Perfeito? Deixando ressaltar que essa medida provisória tem validade, tem vários tipos que ela passa a passar em vigor, não é de imediato todos os artigos, certo? Deixa eu ver aqui um outro pontozinho interessante que eu achei. As empresas que demitirem seus empregados para poderem contratar empregados na modalidade verde e amarelo, o que vai acontecer? Imagina que eu tenho um empregado e esse empregado eu resolva demiti-lo para depois recontratá-lo na modalidade verde e amarelo, porque vai ser mais vantajoso, que tem redução de encargos. Eu só vou poder fazer isso, vamos imaginar que contratei por contrato de experiência. Eu só vou poder fazer isso depois que se passar 120 dias. Por quê? Justamente a medida provisória estipula isso. Perfeito? Ou que ele fosse menor aprendiz, trabalhou como menor aprendiz, sendo que eu vou lá, de alguma forma o contrato dele se encerrou nos 2 anos, não preciso, eu vou poder recontratá-lo depois de 180 dias, se a empresa preferir, para que haja essa redução. Quanto à questão da remuneração de trabalho, como é que vai funcionar? As empresas poderão, de comum acordo entre patrão e empregado, pagar o avo de férias, o avo de décimo, pagar o terço das férias, certo? Pagar sua remuneração, claro, ali mensalmente, e poderão também pagar ali os 20% para o trabalhador no que se refere ao FGTS. Ou seja, o trabalhador normal se paga 40% quando ele é desligado da empresa. A empresa paga 40% do que ele tem do fundo do FGTS. Sendo que o contrato de trabalho verde e amarelo, ele estipula que seja de apenas 20%. Sendo que esses 20% a empresa poderá pagar mensalmente, assim como poderá pagar mensalmente férias, 13º e 1/3. Sendo que o mais interessante dessa medida provisória, ele vem mencionar que esses 20%, mesmo no caso de pedido de demissão, a empresa tem que pagar. Mesmo que no caso de justa causa, a empresa tem que pagar. Aí vamos lá. Será que isso é justo? Sabe quando que as empresas vão fazer esse pagamento, uma vez que poderão pagar? Elas vão deixar para acumular, pagar ao final, quando terminar realmente o contrato. Principalmente as empresas vão acabar aqui. Por que elas vão ter que pagar? Qual é a empresa que vai ser muito difícil as empresas terem que pagar lá 1/3 de férias, um avo de férias e um avo do 13º mensalmente. Elas não vão pagar por quê? Porque uma vez que se paga isso, imagina só, todo mês pagando, o empregado trabalhou 1 ano na empresa. E a empresa resolve, de repente, foi dado justa causa para o empregado.
Ou seja, a empresa já pagou décimo e a empresa já pagou férias. Quando foi dado justa causa, ou seja, a empresa perdeu os valores. Então as empresas na prática não vão fazer esse pagamento mensalmente, porque vão correr o risco de se perder um dinheiro na frente, porque não vai ter como reembolsar, certo? E mesmo que seja pago, para pensar, que não seja por justa causa. Se a gente for analisar isso, o empregado que se paga mensalmente as férias, que a gente vai ter que pagar mensalmente as férias, ele vai tirar daqui a um ano, quando completar o seu período aquisitivo, vai tirar suas férias, não vai ter dinheiro. Ou seja, vai entrar ali na mesma linha do contrato intermitente. Muito interessante isso. Um outro ponto do contrato de trabalho, interessantíssimo, cita quanto ao trabalhador que trabalha, vamos imaginar, em local onde há o adicional de periculosidade. As empresas, nós sabemos que o percentual é 30% de periculosidade acima do salário base. Lá o que trabalha com moto, né, exercendo a sua atividade no trabalho, certo? Entre outras atividades. Quem trabalha em postos de gasolina também, entre outros, recebe adicional de periculosidade. Sendo que agora, por essa modalidade de contrato, as empresas poderão fazer um seguro de vida para esse trabalhador de sinistro, né? Aonde para justamente coberturas como danos morais, danos estéticos, certo? Sendo que a empresa que fizer esse tipo de seguro, ela não é obrigada, se ela quiser fazer esse tipo de seguro, ela já não vai pagar 30% do adicional de periculosidade, ela vai pagar apenas 5% do adicional de periculosidade. Muito interessante isso. Aí a gente se pergunta, rapaz, isso vai ser muito bom para as empresas, olhando pelo lado do empregador. Mas só que essa medida provisória, que não se refere a esse artigo, ela vem também e contra, inclusive, a jurisprudência do próprio TST. Se não me falha a memória, a súmula 264 do TST, ela fala sobre a questão dessa... quanto à questão da jornada do empregado, porque na própria medida provisória 905, que é essa que é em questão, ela menciona aqui, com detalhe, se o empregado trabalhar durante seu período de trabalho, vamos imaginar 8 horas de trabalho por dia, vamos levar em consideração isso, sendo se ele ficar sujeito ao risco apenas 2 horas por dia, ele não vai ter direito ao adicional de periculosidade na TI. Se ele ficar 30%, não vai ter. Se ele ficar 30% do seu tempo de trabalho sujeito a periculosidade, também não vai ter nem 40%, ou seja, tem que estar 50% ali acima, praticamente, para poder ter direito ao adicional de periculosidade. E com um detalhe de 5%. Isso é muito interessante. Certo? Vai ser uma economia, vai ser bom para a empresa, vai ser excelente. Um outro detalhe muito interessante que a medida provisória veio trazer é quanto ao FGTS. Nós sabemos que o FGTS é de 8%. Quem contratar esse tipo de trabalhador, nós vamos poder pagar apenas 2%. A mesma coisa que o do menor aprendiz, apenas 2%. 2% apenas. Imagina só, 20% em cima do percentual de 2% de FGTS. Muito pouco. Se a gente for fazer com relação a esse tipo de contratação, que se a gente for analisar, as empresas, se a contratação de menor aprendiz nas empresas que tinha seu limite, tinha empresa que até contratava um pouco mais do que era necessário, o menor aprendiz, esse tipo de contrato vai acabar, as empresas só vão contratar o menor aprendiz mesmo no seu limite porque é obrigado. Aquelas que são obrigadas a ter o menor aprendiz. Mas não vão contratar mais do que aquilo que é necessário pela cota. Porque vão dizer, não, peraí, para que eu vou contratar o menor aprendiz se eu não tenho as mesmas regalias do contrato de trabalho verde e amarelo? Ou seja, é mais fácil eu contratar no contrato verde e amarelo do que eu contratar o menor aprendiz. Ou seja, nós vamos contratar o menor aprendiz somente no limite. Perfeito? E isso
é muito interessante. Com isso, vai dar com certeza uma travada na contratação de menor aprendiz. Tanto é que se o contrato vai abranger os trabalhadores entre 18 e 29 anos de idade. Ou seja, 29 anos, uma idade boa de trabalho. A empresa não vai, muito raro, ela vai contratar, além do necessário, o trabalhador menor aprendiz. Prefere contratar no contrato verde e amarelo. Certo? Sendo que essa medida provisória ela veio trazer vários pontos, alterar vários pontos, foram mais de 35 pontos da CLT alterados. Não vamos contar nem com relação à parte previdenciária, entre outras, várias outras mudanças que tiveram, que a medida provisória veio trazer. Ok? Deixa eu ver se eu esqueci mais de alguma coisa antes de a gente encerrar este vídeo. Muito interessante isso aqui. Quanto à questão, apesar de ter validade de 2 anos, esse tipo de contrato verde e amarelo, ele veio trazer algo muito interessante. Como todo contrato de trabalho a prazo determinado, nós sabemos que quando há aquela rescisão antecipada, vamos imaginar que o empregador fez um contrato o contrato dele vai ser de 2 anos. Como acontece com a experiência, vamos imaginar que é muito mais comum, citando como exemplo. Vamos imaginar que uma empresa resolva fazer um contrato de experiência com um funcionário de 90 dias. E quando deu 60 dias de trabalho, a empresa disse, não te quero mais trabalhando, ou seja, ficaram faltando 30 dias. O padrão é a empresa vai indenizar apenas 15 dias como a multa do artigo 479 para o trabalhador, por antecipação. Com detalhe, no contrato verde e amarelo, o artigo 479 ele não vai se aplicar, não vai existir isso. O que vai haver aí é a aplicação do artigo 481 da CLT, que sempre existiu, mesmo no contrato de experiência sempre existiu, só que ninguém praticava por quê? Não convinha. Sendo que para esse tipo de contrato convém muito bem. Imagina só a empresa, já que não vai aplicar o artigo 479, já que não vai ser aplicado o artigo 479 e sim aplicado o artigo 481, que fala justamente do cláusula circulatória de direito recíproco, ou seja, se eu quiser demitir ou o empregado quiser pedir demissão, tem que ser dado o aviso. Vai ser excelente, olhando pelo lado tanto da empresa como do empregado. A empresa vai poder dizer, olha, vamos imaginar que esse contrato a empresa vai fazer com 2 anos. Quando chegou com 8 meses, o empregador disse, olha, nós vamos tentar encerrar, vou te dar aqui o aviso prévio, certo? E com isso não se vai pagar ali a multa do artigo 479, sim, vai ser simplesmente dado o aviso prévio, que é o que fala o artigo 481. Ou seja, não precisa indenizar metade do período restante. Ok? Deixa eu ver se eu tenho mais algo para tratar, acredito que não. Seria apenas isso, ok? Eu espero aí ter esclarecido alguns pontos, inclusive aí, se eu passei, não atentei para todos os pontos, em outro vídeo a gente trata mais sobre o assunto. Obrigado, fico na paz.